Olá, muito boa tarde, bem-vindos ao episódio número 70 das Emoções em Podcast e hoje o tema vai ser como ajudar os filhos a crescerem com mais confiança e resiliência. Vou ter comigo a Liliana Ferreira. Olá Liliana, está tudo bem? Olá, Ana. Olá, boa noite Olá, a muito todos boa que já noite. nos possam estar a acompanhar nesta Muito noite não muito má, apesar de ser novembro, não é? Sim, tá bom. Então Tá. vou apresentar aqui a Liliana Ferreira. Para quem não a conhece, a Liliana Ferreira é educadora parental e socioemocional e mentora do projeto Emoções à Flor da Mente. Dedica-se a fortalecer laços familiares e a promover o desenvolvimento emocional de crianças, adolescentes e dos seus cuidadores. E hoje, especificamente, vamos falar mais dos cuidadores. Através de programas inovadores e recursos lúdico-didáticos, capacita famílias a cultivarem relacionamentos saudáveis e a nutrirem habilidades socioemocionais e essenciais. Tem como propósito contribuir para a construção de gerações autoconscientes e emocionalmente saudáveis e conectadas. E tenho aqui este enorme prazer em ter a Liliana, não é? Uma especialista nesta área, para nos falar aqui sobre este tema, não é? Que é o tema com que ela se anda a dedicar mesmo bastante à parte do desenvolvimento socioemocional, crianças, jovens e também das suas famílias. E então começaria já, sem demoras, por te perguntar qual é que é o tipo de pré-requisitos que são necessários para os pais conseguirem realmente ajudar os filhos a aumentar estas competências, não é? De terem mais confiança e mais resiliência. Se pudesse escolher assim alguns pré-requisitos, quais é que seriam? Pois é. Então, olha, Ana, realmente quando nós começamos a trabalhar esta área da educação parental, às vezes as pessoas vêm um bocadinho ao engano, não é? Porque pensam que isto são estratégias para os pais de alguma forma domarem ali alguns temperamentos, algumas questões mais desafiantes dos filhos, ou seja, arranjarem estratégias para, de alguma forma, mudar ali algo nos filhos, quando, na verdade, tem a ver muito mais connosco, né? Enquanto pais, enquanto adultos, fazermos aqui um trabalho de nos reeducarmos a nós. Então, um pré-requisito essencial tem a ver com esta reeducação parental. Reeducação porquê? Porque hoje os tempos que nós vivemos, a sociedade em que nós vivemos, não é de todo igual a uma sociedade em que vivemos há 20 anos atrás, há 30, 40, 50 anos atrás. Houve muitas mudanças em termos estruturais, em termos sociais, em termos tecnológicos, em termos profissionais, não é? Que hoje em dia nos levam, obviamente, aqui a várias mudanças de paradigmas, de necessidades, de desafios e que nos leva também em termos, nós pais, se queremos realmente capacitar os nossos filhos para estarem preparados para lidar com estas mudanças nos tempos atuais e face à velocidade com que tudo muda hoje em dia, realmente temos que passar por uma reeducação percebendo que já não vivemos nos mesmos tempos, portanto a educação que nos foi dada se calhar há 30 anos atrás, há 20, 30 e por aí afora anos atrás, se calhar já não vai responder aos desafios atuais. Certo. Então para isso nós precisamos de olhar, antes de mais, para nós, trabalharmos a nós o nosso autoconhecimento, compreender as nossas emoções, aprendermos a geri-las, não a controlá-las, porque, e tu bem sabes, não é? A norma em ouvirmos as pessoas, eu acredito numa certa forma de controle, mas é um controle que vem quando tu já reconheces a emoção e a partir do momento em que reconheces aquilo que automaticamente te surge, tu procuras ir chamar outra emoção que te possa possibilitar naquele momento responder de forma muito mais assertiva, muito mais adaptativa, não é? Certo. Não tanto pelo cérebro mais reptiliano, mais instintivo, mais automático, mas, ou seja, trazendo a consciência à emoção, então trazer uma resposta muito mais alinhada com aquilo que são os teus propósitos. Para isto é importante que os pais aprendam a fazer este tipo de passos. Portanto, se nós queremos crianças realmente resilientes, precisamos que os pais também aprendam mais sobre si próprios, mais sobre os seus perfis, os seus temperamentos, dos próprios filhos, para fazerem este caminho juntamente com eles. Percebendo que eles a todo momento estão a ser observados pelos seus filhos, mais do que aquilo que eles dizem, é aquilo que eles fazem, que as crianças vão observar. Então, modelar os comportamentos Certo.
é extrema, o comportamento, a atitude, a visão de mundo, às vezes não é só aquilo que eu faço, é a visão de mundo que eu passo aos meus filhos. Os meus filhos aprendem sobre o mundo, aprendem se o mundo é um lugar onde eu posso estar confortável, onde eu me posso desafiar, onde eu posso aprender, onde eu posso arriscar, a Sim. partir dos olhos dos pais. São eles que, desde os primeiros anos de vida, passam a mensagem aos filhos se o mundo é um lugar seguro, se é um lugar confiante, confiável, aliás, não é? Se é um lugar onde nós nos podemos realmente arriscar e aprender se a coisa não correr bem e voltar a tentar, não é? Mas se nós vivemos com medo, se nós vivemos num estado sempre muito automático, os nossos filhos também vão levar esse estado muito primitivo de responder sem trazer esta inteligência emocional para as suas ações. Sim. E portanto, Ou viver a medo ou eu viver à espera de novas oportunidades, não é? A forma como nós interpretamos aquilo que nos vai acontecendo. O pai olha para os desafios como problema ou como oportunidades para se aprender. A forma como o pai exatamente. como os educadores veem a vida, isto vai determinar. É a educação pelo exemplo, não é? Um dos principais mudanças que eu senti quando comecei também a estudar sobre disciplina positiva, uma das principais desafios que me foi de alguma forma colocada por esta abordagem foi, ok, foca-te no problema só para o identificares, para o balizares, e depois a partir daí é solução, é vista para a solução. Portanto, muitas das vezes numa educação tradicional continuamos a bater muito na correção e na punição porque estamos focados no problema. Sim. Em vez de nos focarmos naquilo que é a aprendizagem, no que é esta visão um bocadinho mais amplificada para tudo aquilo que podemos aprender a partir do problema. Sim. E todo o leque de soluções que podemos a partir daí também reunir para nós e para os nossos filhos, ensinando-nos também a ver não o mundo como um lugar de limitações, mas como um lugar de possibilidades. De possibilidades e de oportunidades. Eu costumo dizer 20% no problema, 80% nas soluções, porque é importante olhar para o problema para perceber quais é que são as causas, onde é que eu falhei, o que é que eu tenho de fazer de forma diferente, porque há sempre aprendizagens a tirar, nem que seja por aí, 20% para o problema, 80% para a solução, ir arranjar novas alternativas. Se não corres o risco de ficar ali num loop do problema e não te embrulhas dali, não é? Não saímos dali, por isso é que temos que olhar sempre para outras perspectivas, múltiplas perspectivas. Então, e diz-me uma coisa, o que não fazer se nós queremos que os nossos filhos sejam confiantes e resilientes? O que não fazer? Pensando um bocadinho nesta... Olha, às vezes ouve-se dizer os pais helicóptero, não é? Que estão sempre a obedecer. Olha, eu começava já mesmo... Começava por aí. Eu acho que uma das coisas tu falas já dos pais helicóptero e realmente se calhar há 20, 30 anos atrás tu tinhas pais que eram muito mais de se atirar para a frente e dizer para os miúdos, caíste, limpa, sacode e segue em frente. Levanta-te, não é? Era muito por aí, não é? Não havia cá mimimis, não é? Por outro lado, hoje em dia, com esta sede de fazermos os nossos filhos felizes e que não tenham problemas e facilitar a vida, sabes, existe um desporto, acho que é snorkeling, que basicamente atira-se um disco num chão muito lisinho e vão dois colegas, aquilo é uma equipa de 3, em que vão 2 colegas à frente a alisar o caminho para o disco chegar o mais longe possível. Sim. Estás a ver uma espécie de bóssia que tu deitas a bola e tens que chegar o mais próximo possível. Sim. Então o snorkeling, que acho que até é jogo olímpico, se não estou em erro, tu atiras o disco numa superfície plana e vão 2 pessoas à frente a limpar, tipo com aqueles rodos de antigamente quase, o caminho para facilitar a chegada. E eu acho que às vezes a superproteção funciona assim. Okay. Nós queremos tanto facilitar o caminho dos nossos filhos, porque queremos tanto que eles sejam bem-sucedidos, que às tantas acabamos por prejudicar, porque realmente é preciso, neste caminho, que eles aprendam a lidar com frustrações, que aprendam a resolver os seus próprios problemas. Eu costumo dizer, às vezes as minhas filhas chegam com alguns problemas e dizem assim, mãe, o que é que eu faço? E eu digo assim, não, diz-me tu o que é que tu fazes. Isso. Eu não te faço favor algum se eu te for dizer como é que tu vais resolver a tua situação.
Claro. Eu posso depois conversar contigo e tentarmos ver se pode ser ou não a melhor opção, não Sim. é? Vermos aqui os prós e os contras, mas traz-me tu aquilo que tens, porque aquilo que é uma solução que me serve a mim, tendo em conta o meu temperamento, a minha perspectiva, a minha experiência de vida, as relações que eu estabeleço com os outros, não é? A minha forma de Certo. estar, pode não ser aquilo que serve também necessariamente às minhas filhas. Ela. E se Sim, eu quero que elas ganhem esta coragem, esta confiança nelas próprias, eu uhum, preciso que elas vão interiormente buscar aquilo que são as suas próprias respostas. Então sim, a superproteção é um problema neste âmbito. Depois certo. outra questão também que pode ser aqui um problema são as críticas constantes ou as comparações constantes, né? Este olhar as crianças quando se habituam depois também a não ter um foco, aqui um foco interno, mas a ter um foco externo para as necessidades, Sim, faz com que as crianças acabem por se desligar delas próprias, das suas capacidades, para estar a atender àquilo que são as expectativas alheias e regular-se por padrões que não são os delas. Isto sim. realmente também é algo que a todo o custo deveríamos evitar enquanto pais, se queremos realmente Comparações dentro, às vezes, até com os irmãos e depois também com os colegas de escola, não é? sim, colegas de escola. Aliás, quer dizer, nós vivemos numa sociedade extremamente competitiva, não é? E, portanto, a competição está sempre muito latente, não é? Logo desde com quanto é que, com que peso é que a criança nasceu, com que estamos sempre a medir, não é? Estamos sempre aqui a medir. E se a criança já sabe ler, e se a criança não, pronto, desde o pré-escolar, ainda quando a criança só deveria ainda atender à questão do brincar e do socializar e tudo mais, já estamos ali a incutir, muitas das vezes, questões que não necessariamente teriam. Eu não digo que não se introduza, no Certo. sentido em que há crianças que têm interesse e que têm vontade. E então devemos realmente saber olhar para essas crianças, para aquilo que elas apresentam já como um interesse, ali uma vontade de aprender, e expô-las àquilo que nos parece benéfico para lhes trazer, para que elas possam também desafiar-se e ir Sim. ao encontro daquilo que Acho que lhes. agora até me estava a lembrar daquelas mães que às vezes até comparam quando é que o teu começou a andar, quando é É, que o teu largou as fraldas, e mesmo entre as mães, entre os pais que e falam sobre depois estas coisas, não os é? próprios pais, não é, comparam-se, quer dizer, uma mãe que a determinada altura: "Ai, o meu filho ainda não dorme a noite toda, o meu Sim. filho ainda não largou as fraldas, o meu filho Começam a ainda fazer a ainda anda de comparação. chupeta, o meu filho", quer dizer, as próprias mães comparam-se e há aqui um sentimento de culpa e de vergonha que nos leva a um isolamento Pois é. e que isso também não é benéfico para esta parentalidade que se quer também autêntica, genuína. Tem as suas vulnerabilidades, tem as suas questões, não é? Mas Claro, obviamente todas têm, todas claro. têm. Não há parentalidade perfeita, assim como não há filhos perfeitos. Não, de todo. Cada um de nós está no seu processo e ainda bem que assim é, porque senão se já nascêssemos todos iluminados, o que é que andaríamos aqui a fazer? Portanto, Sim, temos que ir temos que ter margem de crescimento, não é? Eu acredito que é um bocadinho assim. sim. E portanto, quando nós próprios entramos neste registro de comparação e Uhum. de insuficiência, também passamos a trazer esse olhar para os nossos filhos, de insuficiência, de incapacidade, em vez de focarmos o nosso olhar naquilo que no reconhecimento daquilo que eles têm de mais positivo. Nas forças que eles têm. Nas forças Isso, pessoais, exatamente, nas claro. qualidades, no que eles fazem bem. Aliás, olha, uma das coisas que nós fazemos muito cá em casa, e lá está, foi mais uma das questões que eu não fazia tanto, porque não fazia parte. Aliás, tudo aquilo que eu fazia bem quando eu era miúda, não fazia mais do que a minha obrigação, portanto não tinha nada que andar aqui a levar palmadinhas nas costas, Claro. porque, não é? Se tens boas notas, não fazes mais do que a tua obrigação, Exatamente, andas a na única escola. coisa que tu fazes é estudar, por isso só tens é que ter boas notas. Agora, Exatamente. Eu não te peço mais nada, não se estudar, portanto, tens mais é que apresentar resultados. E quando apresentas bons resultados, às vezes ainda levava com essa da comparação. Eu, por acaso, eu sou uma miúda que adoro, miúda, pronto, salve seja, já entrei agora nos meus 40, mas eu não vamos vejo bem dar assim. não vamos estar a falar disso. Não, mas não tem qualquer problema, não tem qualquer Eu problema. também, Vivo bem com isto. também Vivo não, bem com também isto, mas
eu acredito que eu vou ser a eterna aprendiz, porque realmente... Sim, eu acho que andamos nesta vida mesmo para aprender para a vida toda, e quem tem esta mentalidade de eterno aprendiz é para aprender para a vida toda, não é? Sem Isso é dúvida. espetacular, adoro. E, portanto, eu lembro-me de... Agora perdi um bocadinho aqui o fio à meada. Estavas a falar mesmo quando eras miúda, que não havia Aliás, só eu umas acho que linhas este nas papel, costas. não é? Eu encontrei o meu lugar um bocadinho porque tinha boas notas e portanto, sentia-me reconhecida aí, não tanto em casa, Sim, mas na escola, pelos escola. professores e tudo mais. Pronto, comecei aqui a incorporar um papel de tem que ser a menina estudiosa, tem que ser a boa aluna, que também Certo. trouxe os seus dissabores, aqui Dissabores. outras questões. Claro. Mas depois em casa havia, volta e meia, diziam-me assim: então, e quanto é que teve o não sei quantos? Eu Sim. trazia um bom mais, trazia um muito bom, mas E é logo a pergunta para comparar com os colegas. sempre, mas é o outro. Certo. E eu ficava sempre ali, oh bolas, caramba, nunca é suficiente, o outro Nunca está é sempre... suficiente. E nós ainda fazemos E muito isso isto. faz com que a pessoa às vezes cresça num sentimento de insatisfação, por mais que eu faça, parece que nunca estão satisfeitos. Nunca é suficiente. E alguém que cresce assim, e depois é muito provável, se não houver esta aprendizagem, passar isto aos filhos. Não é? Exatamente. É muito Exatamente. natural passar e o padrão voltar-se a repetir. Por isso é que é importante continuarmos sempre a aprender para não voltarmos a fazer as coisas boas, menos boas, que também fizeram connosco, não é? Tudo isto nos molda em termos da Exatamente. personalidade, não é? Mas já me falaste aqui de 3 pontos super importantes, não é? Os pais, o que não fazer, ser super protetor, temos que os deixar cair, temos que os deixar pensar sozinhos, não lhes dar logo as soluções todas. Falaste das críticas constantes e falaste também da comparação, que dá aquele sentimento sempre de nunca sou suficiente. E isto obviamente nunca Estou vai... sempre aquém, não tenho capacidade. Exatamente. E isso abala a confiança, abala a autoestima, não é? Exatamente. E coloca-nos sempre num lugar muito complicado, não é? Claro. E agora então vamos às estratégias, não é? Aponta aí algumas estratégias, assim, de valores, comportamentos, coisas assim a seguir, Olha, realmente para nós conseguirmos ajudar neste ponto de aumentar a confiança. Então, uma das coisas que eu faço aqui em casa, um bocadinho no seguimento do reconhecer as forças, reconhecer o positivo, uma das coisas que eu comecei desde cedo a fazer, a partir do momento em que comecei esta minha reeducação, foi realmente a focar-me nos reconhecimentos. E nós temos, inclusive, fazemos reuniões de família, aqui em casa, não semanalmente, mas quinzenalmente, porque às vezes aqui a gestão do fim de semana não é assim tão fácil quanto isso, apesar de eu gostar de fazer semanalmente, nem sempre dá, portanto, quinzenalmente, e começamos sempre pelos reconhecimentos, o que faz com que, durante o tempo que passa entre uma e outra reunião, toda a gente necessite estar de alguma forma atenta àquilo que vai reconhecer nos outros. Boa. Sejam as irmãs, não é? Porque eu tenho 2 meninas, tenho uma de 8 e outra de 12 anos, e portanto elas vão reconhecendo o que é que uma não só faz uma pela outra, o que elas fazem uma pela outra, que elas querem agradecer, querem de alguma forma reconhecer como algo positivo que fizeram por elas, mas também algo que a pessoa tenha feito por si mesmo, uma conquista, ou que tenha feito num outro ambiente por outra pessoa qualquer. Imagina, e são coisas pequeninas no dia a dia que nós podemos ir aqui também, de alguma forma, ir buscar para reconhecer no outro e para que ele se sinta valorizado, porque isto é atender às necessidades emocionais a uma série delas, aliás, não é? Nós temos uma série de necessidades emocionais e a necessidade de reconhecimento, a necessidade de valorização, a necessidade de aceitação, a necessidade de ser compreendido, de ser visto, de ser ouvido, está presente no momento em que nós fazemos estes reconhecimentos. Às vezes ter um potezinho do reconhecimento, por exemplo, onde nós vamos depositando aqui as nossas fichas do reconhecimento em relação às outras pessoas. Eu, no caso, não tenho esse pote, às vezes sugiro aos pais com quem trabalho, mesmo no grupo do Caminhos de Conexão. Fica realmente, se ficar escrito em papel, se calhar até depois pode ser uma última atividade do ano, vamos abrir todos os papelinhos que nós colocámos aqui. Acho que eu isso costumo fazer, não para o reconhecimento, para estes reconhecimentos, que estes faço nesta ótica quinzenal, e então temos afixado
a nossa pauta das reuniões de família, onde temos uma coluna para os reconhecimentos e temos outra coluna para os assuntos a tratar na nossa reunião. Ok. Então, todos podemos trazer os nossos assuntos, independentemente são assuntos que têm a ver com quem está em casa, com os membros da família, imagina conflitos que possamos ter, aqui questões a resolver, como podem ser outros assuntos externos, que alguém esteja a ter alguma dificuldade em lidar com aquele assunto e queira trazer para nós podermos também, de alguma forma, ouvir, validar um bocadinho o que aquela pessoa está a passar, criar ali aquele ambiente seguro. Olha lá, em termos de reunião na ordem de trabalhos, entra nos outros assuntos. Não é? Exatamente. Como a gente às vezes tem ordem de trabalhos, é este ponto, este, e depois é outros assuntos, aí entra nos outros assuntos a tratar, assuntos que eu considero que são realmente importantes, que eu quero colocar aqui para a mesa. Eu acho isso muito São lá colocados, mas depois também fazemos a organização da semana ou dos próximos 15 dias, pronto, colocamos os momentos especiais em família. Porquê? Porque tudo aquilo que não é para mim, certo. Tu tens uma agenda para quê? Para agendar tudo aquilo que é importante na tua vida, tudo aquilo que não te podes esquecer. Isso. Mas frequentemente tu deixas a família, tu deixas o teu bem-estar, tu deixas a tua saúde mental, tu deixas a tua saúde emocional, não colocas na agenda. É verdade. Não é? Então, não foi há muito tempo que eu também tive aqui uma convidada que disse que colocava na agenda os tempos do seu autocuidado, não é? Todas as semanas, onde é que ela ia cuidar dela própria, não é? Quando é que ia passear sozinha, quando é que ia fazer isto, ou seja, todos os momentos de autocuidado ela punha na agenda, e agora também voltamos a acrescentar à agenda. Mas familiar, neste caso. Estas reuniões de família. Exatamente, nas reuniões de família nós fazemos aqui também, marcamos os momentos especiais, quer em família, imagina, não dá todas as semanas para fazermos assim uma atividade né, todos juntos, mas estamos frequentemente juntos, né? Mas não dá para fazer aquele passeio, então marcamos pelo menos uma vez por mês um passeio do mês, a algum sítio, não é? Fazer qualquer coisa especial que as meninas gostam, e depois semanalmente tentamos marcar com cada um, nem que sejam 10 minutos. São os momentos a dois, seja pai e filha, mãe e filha. Nós, por acaso, aqui em casa de vez em quando esquecemos o marido e mulher de conseguir conciliar, mas é extremamente importante, porque os pais são o barómetro aqui da família. Se os pais não estiverem bem, se não houver uma plena conexão, não é? Depois isso vai influenciar o ambiente de toda a família e isso naturalmente também vai impactar os nossos filhos e a forma como eles também vão encontrar-se nas relações. Eu na altura em que ainda estava a dar aulas às crianças e aos jovens, né, como já tive durante muitos anos, agora é que já estou afastada, eu tinha esse momento era o Conselho de Cooperação, em que eles falavam na semana o que é que tinha corrido bem, o que é que eles gostaram e depois o que é que eles não gostaram, e ao longo da semana iam preenchendo o cartaz, o que é que eu gostei, o que é que eu não gostei, e depois assuntos a tratar sempre. E propostas para os assuntos e tudo mais. E depois, de semana a semana, fazíamos essa reunião onde era tudo discutido. Engraçado que eu nunca trouxe isto para a família. E eu acho muito giro, Liliana. Nós fazemos, porque também nos ajuda. E depois, por outro lado, outra das ferramentas tem a ver com a questão da rotina, não é? Esta consistência, de trazer aqui algo, uma rotina traz segurança, traz previsibilidade, que é algo também que as crianças precisam muito ter e gostam. Dá segurança, sim. Exatamente, dá-lhes esta segurança a todos os níveis. E, portanto, estas reuniões de família são uma das principais ferramentas que eu utilizo, porque é um espaço de resolução de problemas e de conflitos. É um espaço onde nós validamos as emoções uns dos outros, que é extremamente importante, né? Cada um é convidado. É onde nos focamos. Aliás, eu costumo dizer, a reunião de família, quando vocês têm assuntos a tratar, se estão chateados com alguém, não é o espaço para estarmos a lavar roupa suja e estarmos a tirar culpas uns para cima dos outros. É focarmos, é como se estivéssemos num tribunal e só temos que apresentar factos, o que eu senti, e também treinamos a comunicação, treinamos a assertividade e sem julgamento do outro. Certo. Cada um traz a sua perspectiva e o foco depois a partir daí é na solução. Então, quais é que são as minhas necessidades? Trabalhamos a comunicação não violenta, não é? Quando eu começo a ver que já começam aqui a disparar, às vezes uns para cima dos outros, e dizem, ok, parou, então,
o que é que aconteceu, o que é que eu observei, o que é que eu senti, qual foi a Sim. minha necessidade e qual é o meu pedido nesta situação. E vamos tentar encontrar aqui um meio termo que responda às necessidades de todos. Boa, boa. Então, trabalha-se tanta coisa com as reuniões de família que é que é realmente Olha, muito gostei, importante. gostei imenso. Acho que vou adotar. Vou mesmo adotar, porque não tem. É assim, vamos falando das coisas, e principalmente ao jantar, que é quando estamos todos, e nem sequer tem Uhum. televisão na cozinha nem nada. A ideia é mesmo só falar e falar do dia e disso tudo. Mas assim, dessa forma, eu acho que vai E ter sabes outra coisa? muitos Nas benefícios. reuniões de família é importante trazer o seguinte, porque a maior parte das pessoas, quando pensa em reuniões, pensa numa coisa enfadonha, uma coisa que depois vai demorar, depois trazem coisas que não interessam a ninguém, isto por e-mail resolvia-se, não é? Isso por mim mesmo resolve. Por e-mail resolvia-se, é um bocadinho assim, não é? Então, mas a ideia, sabes que eu desde que elas são pequenas, mesmo a mais pequenina, que agora tem 8 anos, mas desde que ela tinha 3 anos, eu pensava assim, nem vale a pena contar muito com ela para estas reuniões quando ela tinha 3 anos, porque foi mais ou menos quando eu comecei a fazer, ela tinha ali 2 anos e tal, 3 anos. E eu Bem pensava, não cedo. vale a pena, mas ela gostava de estar. Há um É. sentido de importância, de contribuição, quando É de pertencimento. depende, pertencimento, exatamente. É algo que nós, obviamente, enquanto seres humanos, e mamíferos, precisamos desta conexão, Sim, deste pertencer a algo. isso. E pertencermos à nossa família, sermos ouvidos, sermos escutados, termos espaço de fala. Às vezes ela não tinha nada para dizer, mas levantava a mão e também queria contribuir e a gente: "Sim senhora, com certeza, Oh, contribui", e ouvíamos. E depois elas gostam, porque nós tentamos não alongar demasiado, por isso é que já fica a pauta disponível. sim, Há certo. assuntos que só pelo facto de meteres ali aquele assunto a tratar, Sim, dá-te aquele interregno de tempo até para acalmares, em vez de sim. discutires logo o assunto. Às vezes elas vêm muito chateadas uma com a outra e dizem assim: "Querem meter na pauta da reunião de família?" Elas dizem: "Vou lá meter, porque isto tem que ser resolvido." Ai, Pois quando espetacular. se vai Adoro. resolver, entretanto: já não é assim tão importante. Não, já falámos Já entretanto. passou, já se Não, pode tirar da passamos pauta. à frente, Está sim, resolvido, passamos está à frente, está resolvido. resolvido, Ai, está adoro. resolvido. E depois, como também não se alonga demasiado, e eu termino sempre com algo que seja divertido. Qual é a atividade que fazemos? Imagina, como normalmente fazemos ao domingo, ao final do dia, depois fazemos assim também uma coisa mais leve, ao domingo fazemos um lanche ajantarado, por assim Certo. dizer. Peço às meninas: olhem, então hoje fazemos o quê? Às vezes dizem: pá, vamos ver um filme e fazemos umas pipocas a seguir. Então fica logo também escrito na pauta que a atividade do final de reunião vai ser esta. Ai, que engraçado. Então elas ficam Olha, sempre diz uma motivadas coisa, para e fazer. tens tempo, mais ou menos um tempo médio em que é Eu sempre tento que não seja mais do que meia hora. meia hora? Estás a ver? Exato, Imagina, estás a fazer ali um lanche ajantarado, uma coisa também certo. muito leve, muito soft, e enquanto estás ali a comer, até É porque eu para irmos tenho aquilo direto ao afixado, assunto, e a ideia é ir e direto ao vamos assunto, falando e não sei o quê, estamos certo? ali a conviver e não sei o quê, a falar, Ah, vamos direto aos assuntos, vamos falando, e chega-se ao final e dizer: "Olha, já está, vamos fazer as pipocas, ver um filmezinho, opa, pronto, adoro, adoro, estamos adoro. despachados." Apaga-se a pauta, começa-se nova semana, pronto. Muito bom, muito bom. Adorei, adorei, adorei. Epá, Portanto, olha, esta acho que é assim uma estratégia top. Obviamente sim, que sim, depois sim. Ba eu acho varias eu muito acho mais. que se todas as famílias que estiverem a assistir e que vão assistir posteriormente, se conseguirem implementar esta, que é a reunião de família quinzenal e um passeio mensal, pá, eu Uhum. acho que já vão ver resultados a acontecerem. É o que Já eu acho. olha que normalmente quando eu faço as sessões com os pais de educação parental é sempre uma das ferramentas para qualquer situação, para qualquer desafio de Fantástico. família. As crianças precisam ter as suas necessidades emocionais atendidas e se há espaço que garante que elas têm espaço para falar, para se expressar, para se fazerem compreender e para se validar as emoções delas, para que se foque nas soluções para os desafios que elas têm, para que elas possam também trazer aqui aquilo que elas pensam que poderá ser as suas resoluções e tudo mais, Uhum. é este espaço, portanto. É, Obviamente que depois no dia a dia convém manter aqui a sim, senão toda a congruência, gente vai mas ter pronto, coisas, há sempre coisas mas para ir falando, claro, e trazer leveza, porque às vezes as famílias, não é? O facto claro. de fazermos um passeio mensal ou de marcar ali uma situaçãozinha, nem que seja, às vezes ir tomar um pequeno almoço só com uma das crianças, ou ir Sim, buscar a criança ao lanche, mas estar agendado. E o facto de estar agendado, nós temos o planner mensal, né, e metemos lá as datas importantes. O facto de estar lá agendado, aquele momento com aquele filho, sim, bem, cresce ali um orgulho a dizer: eu sou importante.
Porque é assim, tu dedicas o teu tempo, Uhum. né, àquilo que é importante. Sim, Aquilo a que tu dedicas o teu tempo, tu defines as tuas prioridades de vida. isso. E quando um filho está ali na tua agenda e está no planner mensal da família e tudo mais, ele sente, não, eu Sente-se sou importante. visto, eu sou Sim, importante, eu eu estou na sou agenda dos meus pais. eu pertenço, eu Não é pertenço. só o CEO e a reunião com o departamento não sei o quê, eu pertenço, eu estou ali. Pá, Né? gosto muito, gosto muito. Ia-te fazer outra pergunta, na tua opinião, existe assim uma idade em que estas estratégias sejam mais eficientes? Ou mais ou menos até que idade é que tu achas que é mais eficiente utilizar este tipo de estratégias realmente para contribuir para a confiança e para a resiliência? Olha, eu acredito que Tua sim, opinião. acredito que há, porque, obviamente, ali a fase dos 0 até aos 12, Uhum. acho que é extremamente importante. E eu já levo até aos 12, mas, na verdade, a pré-adolescência Bom, começa ali entre os 9, 10 anos, e, sim, portanto, tendo em conta que na sociedade atual os nossos filhos estão extremamente institucionalizados, no sentido uhum, em que nós não temos muita disponibilidade nem de tempo, nem mental, nem emocional, às vezes, não é? sim, Eles começam cada vez mais cedo a olhar para fora. Né? Cada vez mais cedo a olhar para, aliás, até pelas tecnologias, não é? Pelo tanto de tempo que eles passam nas escolas, nas atividades, com outros amigos, eles começam cada vez mais cedo a ter este olhar para outras referências externas que não à família, isso, não é? Mas enquanto eles estão nestas idades em que eles estão extremamente dependentes daqueles que são os seus cuidadores principais, exato. e pelo menos isso acontece até aos 8 anos, 9 anos de idade, em que Uhum, eles ainda sentem muito esta dependência, porque eles até biologicamente e inconscientemente nós sabemos que não sobreviveríamos se ficássemos sem aqueles cuidadores. Quer sim, dizer, sobrevivíamos, mas sim, está nos nossos genes, já vem sim, lá dos primórdios, não é? claro, Precisamos destas pessoas e por isso contamos muito com elas. E como contamos muito com elas nestas idades, são as idades mais importantes para nós trazermos esta influência e claro. nos trazermos como modelos e trabalharmos muito este nosso autoconhecimento e esta nossa reeducação. Sim, então diria Depois, 10, não, 12, vá, assim, sim, a sim. fase onde existe Eu mais depois impacto. acho que não é que não seja possível mais tarde, só que Sim, porque então se é até é sempre possível possível. trabalhar com adultos, ó Liliana, eu trabalho Exatamente, com adultos e tu também trabalhas com adultos, por isso é é. possível trabalhar-se noutras É faixas. A pergunta possível. foi Agora, tens é que conquistar a confiança, tens que quebrar padrões. pois, Obviamente isso vai custar mais. certo, Não me lembro do nome do autor, mas alguém dizia que é mais fácil, hum, como é que era? É qualquer coisa do que consertar adultos quebrados. É mais fácil educar crianças. Pá, já não me lembro bem, mas pronto. Mas há uma frase assim ou seja, dá trabalho à infância, mas torna-se mais fácil depois certo, para tu agregares aqui as competências de confiança, de autoestima, de resiliência, se sim, tu o fizeres desde ter a idade, do que sim, sem depois dúvida. tentares mais tarde fazê-lo. Depois aí já tens Demora sempre um pessoas com bocadinho outras mais. questões. É, Sim, demora sempre um bocadinho mais porque já está muito enraizado aquele tipo de pensar, são as tais crenças limitadoras que nós adquirimos quando somos mais novos, né? E depois demora sempre um bocadinho mais tempo a trabalhar, por isso é tens de por isso trabalhar mais a relação, não é? A pessoa tem que mudar que determinado tipo de padrão de pensar, de estar, não é? sim. Isso obviamente demora. É É, possível, mas mas é, demora sempre exatamente. mais a Até trocarmos. porque a partir dos 12 anos o foco do adolescente é externo, é para o mundo, não é tanto para É os o pais. mundo. Exato, Portanto, exato, exato, muito bem. E agora diz-me uma coisa, dado que tu, como mãe, também tens cuidado da tua saúde mental e do teu bem-estar, então gostaria que tu partilhasses connosco 2 ou 3 hábitos que tu tenhas na tua vida, diários ou mesmo semanais, em prol da tua saúde mental e do teu bem-estar. olha, como sou uma mãe que não há tanto tempo quanto isso, mas nesta fase em que eu decidi fazer uma transição de carreira, também passei por um burnout. Eh, e portanto, e com várias questões aqui ligadas à questão da ansiedade tóxica, não é? Uhum. Uma das coisas que eu tenho sentido que me fez uma diferença, e aliás, esta semana, não é? Estamos na semana do Thanksgiving, não Uhum. é? Portanto, nós não comemoramos, mas acho que devia ser dado mais ênfase à questão das práticas de gratidão, e uma das coisas que eu faço
todos, mas todos os dias, todas as noites, e muitas das vezes adormeço sem completar a tarefa, digo já, de tal forma, é melhor do que contar carneirinhos, é nomear 10 motivos de gratidão que eu tenho por dia. E não é só dizer, porque hoje teve um dia de sol. Não, porque é que isso foi importante para mim estar um dia de sol? Ok, o que é que eu valorizei? Sim. Justificar. Exatamente, são 10. Às vezes não chego lá porque adormeço no processo. Okay. O que é ótimo. Mas adormeces com um sentimento muito bom, não é? Exatamente. E isso tem reduzido de uma forma abismal a minha ansiedade. Eu no início era assim um bocadinho incrédula a estas coisas, eu sou um bocadinho como São Tomé, ver para crer, não é? Por isso para mim as práticas, para mim é muito importante os fundamentos, não é? Saber cientificamente de onde é que as coisas vêm, etc. Fundamentos e tudo mais. Mas a prática, para mim, é super importante. Portanto, eu só acredito que consigo interiorizar as coisas é quando as pratico, quando as posso aplicar na minha vida. E inicialmente eu era um bocadinho cética quanto a esta questão da gratidão. Eu achava, é muito bonito e tal, os floreados da vida, mas a vida não é assim. Mas não, estás uma diferença. Resulta mesmo, afinal resulta. E que para quem tem insónias, experimentem, em vez de contar carneirinhos, contem, mas é as gratidões a passarem de um lado para o outro. Vão ver assim a ansiedade a baixar. Depois outra coisa que me ajuda muito no dia-a-dia para me organizar são as minhas listas de to-dos, de organização, porque eu sou control freak, lá está, sou ansiosa, portanto, não sou ansiosa, calma, eu tenho que mudar este padrão. Tenho tendência a estar ansiosa. Há padrões de ansiedade. Exatamente, e portanto, que é para não me colar, isto não é identidade, e portanto eu faço as minhas listas de to-dos e de objetivos diários, portanto isso também é extremamente importante, para além de, obviamente, cuidar para ter aqueles meus momentos de leitura, eu adoro ler, de ter os meus momentos de estudo, de ouvir podcasts, olha, emoções em podcast, não é? Mas adoro ouvir podcasts e mesmo quando, eu sou daquele tipo de pessoas, mesmo quando está a limpar a casa e não sei, é a minha altura ideal para estudar, porque estou sempre a ouvir podcasts e não sei o quê, portanto nunca é um desperdício de tempo, o tempo que se está a passar a ferro ou a limpar a casa ou o que seja. Às vezes tenho pena, tenho que andar com um bloco atrás, porque depois tenho que assentar montes de coisas. Sim. Aliás, é uma das estratégias de nós regularmos também estados emocionais, é combinar atividades que nós não gostamos tanto, tipo limpar a casa, com atividades que a gente gosta, ouvir podcasts, então equilibra logo as emoções um bocadinho. Exatamente. Se calhar só a passar a ferro, ou só a fazer limpeza, é um bocadinho chato. Agora, se estiveres mais motivada a fazer isso e a fazeres outra coisa que gostas muito... Olha que às vezes até calhou-me este fim de semana, estava a ouvir umas aulas no curso que estava a fazer e eu assim, ainda falta 1h30 de aula, eu já estou a terminar isto, então agora, quando é que eu vou ter tempo agora para me sentar outra vez a ouvir um bocadinho isto? Muito bom, muito bom, adoro. Uma mensagem final, Liliana. Olha, uma mensagem final. Olha, eu acho que a mensagem que é importante passar é fazermos aqui um alinhamento enquanto pais, se queremos realmente, e tendo em conta o tema que trouxemos, não é? Se queremos realmente ter filhos mais confiantes e mais resilientes, temos que alinhar as nossas palavras com as nossas ações, não é? E, portanto, ainda a semana passada, e foi na quinta-feira, portanto há muito poucos dias, fui fazer um workshop para pais que o tema era muito idêntico ao que trouxemos agora aqui, não é? E falava exatamente sobre isso. Comecei por perguntar aos pais o que é que eles queriam para os seus filhos, não é? E eles falavam de felicidade, de sucesso, de autenticidade, queriam que os filhos desenvolvessem tudo isso. E realmente acabámos o workshop com esta mensagem muito clara de que se queremos que os nossos filhos venham a desenvolver todos estes valores, todas estas competências, precisamos, antes de mais, ser nós a trabalhá-las e alinhar as nossas palavras e as nossas ações em prol disso, para que eles absorvam, lá está, desde as mais tenras idades, mas também depois durante o resto da vida, naquela altura em que eles já nos começam a apontar o dedo e a dizer se calhar não és assim tão perfeito quanto isso, não é? Já não és o meu super-herói, já fazes asneiras, não é? Nessa altura eles começam a ver essas nossas incongruências e quanto mais nós alinharmos, mais influência nós vamos ter para a vida dos nossos filhos, para a vida toda, portanto. Isso.
Muito bom, Liliana. E agora vou-te pedir assim sucintamente para falares dos teus projetos, o que é que tu estás a fazer e como é que as pessoas te podem. Eu, entretanto, também vou deixar os links das tuas redes sociais, mas gostava que falasses assim sucintamente dos teus projetos pessoais. Então, muito sucintamente, eu tenho, para além da newsletter e do grupo Caminhos de Conexão, é um dos grupos, são duas, são duas formas de me encontrarem e de derivarem de alguma forma comigo e com os meus conhecimentos de uma forma gratuita, assim como nas redes sociais. Depois tenho os meus programas e consultoria de educação parental, os programas de educação socioemocional, quer para crianças, para trazer esta descoberta das emoções do seu universo emocional para crianças, mas também depois para os adolescentes, mais vocacionada às vezes para a questão de projeto de vida, não é? Um bocadinho mais alinhado com motivação, com tomada de decisão, etc. Portanto, faço este caminho com os adolescentes de educação socioemocional, mas depois também com as crianças. E com os pais tenho as mentorias, a consultoria, vou fazendo desafios práticos, porque lá está a questão da prática e de trazer a informação de uma forma também congruente, consistente para os pais, mas que eles possam aplicar no dia a dia, no seu tempo. É algo que eu faço, para além de desenvolver uma série de recursos e materiais, não é, de educação socioemocional para os pais. Aliás, ainda esta semana, estava a ver se fechava, ia lançar um desafio de emoções de advento, para os pais terem ali um desafio para irem implementando na sua família com uma série de recursos. Tenho aqui um conjunto imenso de recursos para este Natal, para ser um Natal com mais emoções e mais significado. E pronto, e também um recurso assim grandinho ainda, com muitas atividades de educação socioemocional para este Natal, portanto esta semana sai assim do forno e também vai estar por aí. Que bom, Está bem? que bom. Eu, de qualquer forma, vou deixar os teus links todos para as pessoas te acompanharem com mais facilidade. Muito obrigada, Liliana, por ter estado aqui e por todas as tuas partilhas do teu conhecimento, das tuas práticas, da tua experiência, que passaste aqui, experiência enquanto educadora parental e também as experiências que tu tens como mãe, não é? E os exemplos da tua família. Agradeço-te muito teres vindo aqui às Emoções em Podcast. E para todas as outras pessoas que ainda nos estão aqui a ouvir e que nos vão ouvir posteriormente, despeço-me até à próxima segunda-feira para mais um episódio de Emoções em Podcast.